Atenção, ultimamente tenho visto nas redes sociais e no YouTube várias pessoas postando que o verdadeiro nome de Deus se escreve e se pronuncia Ial. E após já ter estudado sobre religiões, idiomas e culturas antigas, como os sumérios, acadianos, babilônicos, os egípcios, etc., então eu que sou certificado pela Universidade Hebraica de Jerusalém e pela Moriah International Center no estudo do idioma hebraico, inclusive estou até começando a postar uma série de videoaulas de hebraico grátis no meu canal, então se inscreve aí. Então eu fui atrás de saber qual a fundamentação para dizer que o verdadeiro nome de Deus é Ial. E é simplesmente chocante, muito sério isso. Eu não sei quem foi que começou a espalhar esse nome, eu não sei se foi por ignorância ou por maldade mesmo, mas está levando muitas pessoas ao erro e possivelmente até à perdição eterna. Pelo que vi nos vídeos e postagens das pessoas que propagam esse nome, a explicação das letras do tetragrama sagrado, que são as 4 letras do nome de Deus em hebraico, parte de pessoas que, ao que parecem, não sabem o mínimo do idioma e falam barbaridades. Por exemplo, que a letra Rei tem um som de A no meio e que no final ela é sempre muda, como o H. E por isso a pronúncia correta é Ial. Mas qualquer pessoa que tenha um mínimo e o básico conhecimento de hebraico sabe que isso é totalmente equivocado. Por isso, recomendo novamente. Se você quer aprender hebraico desde a sua história, o chamado proto-hebraico, até o hebraico moderno, com fontes e referências de confiança, peço que acompanhe as nossas aulas grátis de hebraico no YouTube. Outro argumento que estão utilizando para que o nome correto de Deus seja Ial é que os animais irracionais, quando fazem algum tipo de som, um rugido, um grunhido, etc., supostamente soa como Ial. Mas obviamente os sons que esses animais soltam são de várias interpretações que podem ser desde apenas Au, como Iau ou e outros. Por fim, o último argumento que vou abordar aqui, que tenho visto essas pessoas trazerem, é de vídeos de alguns judeus falarem apenas Ial quando vão falar algum nome que tem um elemento teofórico de 3 das 4 letras do nome e que fica no final de alguns nomes, como o do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por exemplo. E trazem vídeos de judeus falando Ial ao invés de Yahu, como se fosse a correta pronúncia. Por que os judeus fazem isso? A explicação é simples. 1. Comodidade. Ao invés de falar Yahu, eles falam Ial, que é mais rápido. 2. A maioria dos judeus, principalmente os ortodoxos, evitam a todo custo pronunciar o nome de Deus em vão. Alguns até, ao invés de falarem a palavra Elohim, falam Eloquim. Portanto, ao invés de falar Yahu, simplesmente falam Ial. Agora que sabemos disso, vamos descobrir por que o nome Ial está relacionado ao mesmo nome que El, ou o deus cananita, e Baal, o ídolo adorado inclusive por judeus, conforme diz a Bíblia. O motivo pelo qual decidi fazer este vídeo foi justamente pelo qual tenho estudado boa parte da minha vida, sobre o estudo das palavras, das letras, dos idiomas, hebraico, grego, aramaico, etc. Então comecei a pesquisar profundamente e outra postagem que vi foi que a palavra Amém, ou ainda Amém, que está em todas as Bíblias, na verdade seria um nome do deus egípcio. Assim, vi também na internet que algumas pessoas postaram que qualquer outra palavra ou som que não esteja no hebraico é pagã e remete a outros deuses ou demônios e não deve ser jamais utilizada, como El, Baal, Satã, Deus e etc. Então eu me aprofundei bastante sobre os estudos nesse tema, o resultado foi chocante. Eu trago agora em primeira mão para quem estiver assistindo este vídeo. O som A, nunca mais fale esse som, pois como você vai poder pesquisar, o som de A era comumente atribuído a deuses pagãos em seus nomes, práticas e rituais, como no nome do suposto deus egípcio citado acima. Portanto, nunca mais devemos utilizar o som de A. Agora que sabemos desta informação, eu só estou utilizando este som ainda para poder passar essa informação preciosa para vocês, ok? Ainda que o som de A é bastante possível que apenas o som seja o nome de um deus pagão, no passado, presente ou até mesmo futuro, e por isso você deve evitar pronunciar este som ou mesmo escrevê-lo a qualquer custo. O que me levou à seguinte conclusão também: nunca mais devemos utilizar o som de B, pois este som acontece semelhantemente ao caso do som de A. Também não utilize nunca mais C, D e etc. sucessivamente, ou qualquer som, pois o paganismo e a idolatria sempre foi e será muito grande.
de maneira que qualquer som ou palavra que você possa imaginar pode ter sido utilizada em adoração a outros deuses, e por isso nunca mais fale ou escreva nada, pois segundo esse mesmo raciocínio, independente do contexto, o som ou a palavra vai estar invocando ou adorando deuses ou demônios, ok? É claro que esse raciocínio é totalmente equivocado, e qualquer pessoa que estuda hebraico sabe disso. A palavra El, por exemplo, significa Deus ou divindade em hebraico, antigo, bíblico e no hebraico moderno. Da mesma forma, a palavra Baal significa senhor ou marido em hebraico até hoje. E ainda a palavra Satã não é um nome, significa inimigo e foi utilizado para dizer algumas vezes que os anjos de Deus estavam como inimigos contra os homens, por causa de seus pecados. Da mesma maneira, a palavra Deus não vem de Zeus. Zeus é um deus grego e a palavra Deus vem do latim. Embora as palavras possam ter sons semelhantes, o seu significado é totalmente diferente, de maneira que podemos dizer: Zeus é um falso deus, o verdadeiro Deus está na mensagem do Messias e Yeshua. E isso explica o título desse vídeo. Independente da correta pronúncia do nome de Deus, que seguramente não é Yahweh, até o próprio nome de Deus era, é e ainda será utilizado para a adoração e idolatria de falsos deuses ou demônios, todos os dias. Para que você tenha uma noção, existem pessoas que creem que Deus e Satanás são a mesma pessoa dentro de alguns círculos teológicos. E assim, verdadeiramente, o nome de Deus está sendo blasfemado através do pecado na humanidade. Portanto, para concluir de uma vez por todas esse assunto, vamos utilizar a inteligência que Deus nos deu, ou seja, temos que analisar as palavras e os sons de maneira correta, apropriada, nos seus devidos contextos históricos socioculturais, ok? Além do mais, santificar o nome de Deus não significa saber pronunciar o tetragrama e sair por aí louvando em nome X ou Y. Não, a santificação do nome de Deus está em mostrar como Deus é santo e como respeitamos a sua santidade, seu poder e a sua glória através das nossas vidas e da eternidade, entende? A palavra hebraica, nome, significa referencial, e por isso algumas pessoas não entendem também porque Isaías diz que ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mas Maria coloca o nome dele de Yeshua, que significa salvação de Deus. Então, se você estuda mais um pouquinho, entende vários mistérios. Shalom, espero ter ajudado todos a não praticar mais essa idolatria ignorante, que demoniza tudo. E se você quer aprender mais sobre o que é a verdade, a qual é o Messias e Yeshua, inscreva-se e nos acompanhe para receber sempre informações de primeiríssima qualidade e confiabilidade, baseadas nas melhores fontes e referências, ok? Shalom!